Começou, meus amigos, na noite de ontem nós tivemos o primeiro episódio do crossover Crise nas Infinitas Terras e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse episódio, então terão muitos spoilers, beleza? Mas pra quem já assistiu, cara, tem muita coisa pra gente analisar, tem muitas surpresas, tem muitas teorias pra gente criar pros próximos também, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e os spoilers vão começar agora, hein? É o seguinte, o episódio começa com o Monitor explicando a origem do multiverso, né? Ele diz que primeiro era só uma escuridão e aí, bum, a vida começou a brotar de infinitas possibilidades. Aí mostra ali as infinitas terras vibrando em frequências diferentes. Uma animação muito boa, muito bonita nesse começo. Ele conta que a vida foi evoluindo até chegarem à era dos heróis. Ele mostra alguns takes ali do passado dos heróis, né? Do passado do Flash, do início da Supergirl, do Arrow também. E aí conta que até chegou o momento desses heróis se unirem na hora certa, porque teria uma ameaça muito maior para eles enfrentarem, uma que trazia a aniquilação de toda a vida. E depois foram mostradas imagens de outras terras. Nós vimos primeiro uma imagem da Terra 89, que é a terra do Batman de 1989, né, do filme que teve com o Michael Keaton. E aí o céu ficando vermelho lá, o bate-sinal, e aí tinha um cara na cadeira lendo o jornal com a manchete: Batman captura o Joker, e ele diz: eu espero que você esteja vendo isso, garotão. Aquele cara era o Alexander Knox, que fez parte do filme de 1979 e era interpretado pelo Robert Warren. Aí depois mostra a Terra 9, que é a Terra dos Titãs dentro do multiverso do Arrowverse. Que é uma coisa que a gente já fala desde a primeira temporada de Titãs e a primeira de Doom Patrol também, de que Titãs se passava em uma terra do Arrowverse. Afinal, é do universo de séries também, né? E é produzida pelo Greg Berlanti, que é o produtor do Arrowverse e produz também as séries do DC Universe. Então eu gostei demais de terem mostrado isso. Depois da Terra 9, a gente vê a Terra X, né? Tá o Ray lá voando. E aí a onda de antimatéria destruindo as coisas. Vemos a Terra 66 ficando com o céu vermelho. E aquele senhor que tava passeando com o cachorro é o Burt Ward, que interpretou o Robin na série do Batman de 66, que era uma série mais voltada pra comédia, né? E aí o jeito que ele reage também é um jeito mais cômico, né? Ele fala: céus carmesim sagrados da morte! Do mesmo jeito que ele fazia na série. E aí temos as séries, e aí temos o início da história em Supergirl. Ela tava lá vivendo a vida dela, até que a onda de antimatéria chega. E o John Jones já sabia que era a crise, porque o Monitor falou pra ele no final do episódio passado, né? Que a crise estava chegando, que ele estava testando ele. E eles já descobrem o que é e preveem que a cidade de Argo, que é uma cidade que restou de Krypton, né? Que era uma rocha que estava flutuando lá, iria ser atingida primeiro que a Terra. E realmente foi, a cara tentou avisar o pessoal de lá, só que faltavam minutos. Então a gente viu a repetição da cena que Krypton era destruída, né? De tipo, vai todo mundo morrer e ele só tinha uma nave, então salvam um bebê. E aí dessa vez não foi o Clark que foi salvo. O Clark queria fazer o mesmo sacrifício que os pais dele fizeram para salvar o filho dele. Só que a precursora salvou o Clark e a Lois, mas não salvou a mãe da Karen. E aí a precursora, além de salvar eles, começou a recrutar os heróis, né? Recrutou o Flash, recrutou a Sarah e o Ray, recrutou o Oliver e a Batwoman. E levou todos para a Terra 38. Porque aquela terra era um ponto crucial para a crise. Porque se a onda de antimatéria passasse de lá, destruísse aquele universo, aí ficaria muito mais difícil de parar. Ele ia destruir o próximo, o próximo e o próximo. E aí ela conta que no início dos tempos, o Monitor instalou aquelas torres quânticas em algumas terras estratégicas. E a função daquelas torres é converter a energia de antimatéria para uma energia não destrutiva. Só que por conta disso, o Monitor iria mandar o seu exército de demônios das sombras para destruir as torres. E a função dos heróis seria proteger a torre o máximo de tempo que eles pudessem. Mas chegando na Terra, o Clark achou que iria encontrar o Jonathan, o filho dele, né? Porque mandou pra Terra também. Só que não. A nave foi parar na Terra 16 no ano de 2046. Então eles tiveram que fazer viagem interdimensional e depois viagem no tempo para encontrar o filho. E aí ele tinha caído em Star City, né? E chegando lá, a Sarah encontrou a versão do Oliver daquela Terra e daquele tempo também. E você lembra que na primeira temporada de Legends, no episódio 6, eles viajaram também para 2046 e tinha um Oliver velho lá. Só que vale ressaltar que aquele Oliver velho não era esse mesmo Oliver velho, porque aquele lá era um futuro alternativo da Terra 1. Aquele Oliver lembrava da Sarah, lembrava que a Sarah saiu para viajar no tempo com as lendas. Já esse Oliver, pra ele, a Sarah morreu lá no Gambit, por isso que ele achou tão estranho. Então são dois Olivers velhos diferentes. E eu espero que esse Oliver aí não tenha aparecido por acaso. Ainda mais com o que aconteceu no final, né?
Eu tinha que lembrar do final agora, cara. Ele deve ter uma importância na história, mas vamos seguir aqui. Esse início da história foi bem fiel ao quadrinho da crise em vários pontos, cara. O primeiro é a própria torre quântica, né? Que é igualzinha do quadrinho também. E os heróis terem que proteger ela dos demônios das sombras. E também o fato do Clark salvar o filho dele, que é o que Alexander Luthor faz na Terra 3. E o próprio fato também da Terra 38 ter sido destruída, porque o quadrinho já começa com a Terra acabando, entendeu? Agora vamos falar um pouco do Oliver, do plot dele dentro desse episódio, né? Só que antes da gente começar, se você tá curtindo o vídeo, cara, já clica no gostei aqui embaixo pra você receber os próximos de todos os episódios. E também, quando acabar essa primeira fase da crise, a gente vai trazer bastante notícia, bastante teoria sobre a segunda parte. Começa no dia 14 de janeiro de 2020, então você tem que estar ligado aqui no canal. Deixa o like e se você ainda não for um Hero Maníaco, se inscreve, ativa as notificações pra receber tudo. E também porque estamos na saga de chegar em 300 mil inscritos até o final do ano, entendeu? Se inscreve, manda pra todo mundo e agora vamos continuar. O Oliver tava seguindo o plano, só que ele começou a ficar meio pistola quando o Barry contou pra ele que ia morrer na crise, né? Ele chamou o Monitor e falou: Monitor, como assim? A gente não tinha combinado que o Barry e a Karen iam sobreviver e eu ia morrer? E o Monitor: mas veja bem, não é assim, entendeu? A gente fez esse acordo contando o evento do ano passado. Aqui já é diferente, é uma ameaça muito maior e aí já não vale, entendeu? Eles vão ter que morrer. E o Oliver não aceitou bem, né? Porque pra ele, o Flash tem que sobreviver, porque o Flash é o melhor entre eles. Eu vi que o Oliver tava com alguma coisa em mente quando ele entregou o traje pra Mia, né? Ele já entregou, já falou, ó, o mundo precisa de um arqueiro, vê aí se serve e eu tenho que seguir minha vida, vou lá. E a gente viu que no momento lá que o Monitor percebeu que a batalha tava perdida, ele foi tirando ali herói por herói, né? Vamos lá, a gente já perdeu a batalha, só que a gente tem que preservar nossos recursos para a próxima, entendeu? Vai todo mundo morrer. Só que o Oliver tinha uma flecha que conseguiu segurar o Monitor. Eu fiquei pensando, essa flecha é a arma que eles estavam criando nessa 8ª temporada, que ele e o Curtis Williams estavam desenvolvendo para deter o Monitor? Porque não ia ser qualquer flecha elétrica que ia segurar o Monitor, entendeu? Ele não é um semideus que tem poderes divinos e tal. Então, por que o Oliver não usou essa flecha contra os demônios das sombras, por exemplo? Mas beleza, a gente viu que o pessoal de Supergirl tinha um plano para evacuar aquela terra antes dos demônios das sombras destruírem a torre quântica, né? Que era o que eles vieram fazer. Os heróis estavam lá protegendo. E o plano era pegar as naves dos alienígenas que viviam naquele planeta, colocar as pessoas e levar para a Terra 1, porque a Terra 1 é o último universo que a antimatéria vai chegar. E aí o Monitor conta no final que eles conseguiram salvar das 7,53 bilhões de pessoas que tinham, salvaram 3 bilhões. 1 bilhão a mais do que teriam salvo se o Oliver não se sacrificasse. Então beleza, o Oliver, um homem só, conseguiu salvar 1 bilhão de pessoas em uma realidade que nem era a realidade dele, mas ele salvou. Só que será que esse era o único plano do Oliver? Será que ele morreu só por isso? Ou será que é algum plano para que o futuro ocorra de uma forma diferente? Porque o Monitor explicou que ele viu o Oliver realmente morrer no futuro, só que não era daquele jeito, não era naquele momento que o Oliver morreu. Então o Monitor já ficou preocupado. Falou, como assim, velho? As coisas não acontecendo do jeito que eu achava que ia acontecer, tá dando merda. Você que assistiu o episódio 7 de Arrow, lembra quando o Yao Fei falou pra ele que para sobreviver, ele não necessariamente precisaria sobreviver, entendeu? Ou seja, que para sobreviver, talvez ele precisasse morrer. Pegou a mensagem nas entrelinhas aí, meu jovem gafanhoto? Talvez seja isso. E o Pária, que chega depois também, já vamos falar sobre o Pária especificamente. Mas ele diz também que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente do que ele tinha previsto. Então beleza, já estamos bem, já começou dando merda. A gente vê ali no final, nos últimos suspiros, o Oliver falando pro Barry de que ele era o melhor entre eles e de que ele fez aquilo, ele desistiu, give up, né, ele falou, pra poder salvar o Barry e a Kara. Depois no final ele fala pra Mia, tipo, diga pra Felicity e o William que eu os amo e eu também te amo, Mia, e me mantenha sempre no seu coração. Não dá, cara. Eu não consigo. E também, mano, que cena foi aquela dele lutando sozinho com os demônios, velho? Ele tava lá, pá, aí viu que acabou as flechas, aí fez aquela cara de gol contra, tipo... Aí soltou o arco e... vem monstro! Literalmente vem monstro, né? Era só monstro que tinha ali. Foi pra porrada, cara. Até morrer, mano. Ele morreu apanhando, velho. Assim, foi uma morte digna, mas é como eu tava falando pra vocês. Eu acredito que tenha sido muito cedo pra história do crossover, pro Oliver já acabar assim, justamente porque ele é o personagem que deu início a todo esse Arrowverse, entendeu? Então eu acredito que ele tem que ser mais importante no desfecho da história. Apesar de que essa morte também foi bem chocante, já deu um peso muito grande pra isso. Então eu acredito que não foi por acaso, entendeu? Ele fez aquilo também pra
dá uma frustrada nos planos do Monitor ou uma tentativa de impedir que o Barry morra, pra mudar o futuro, entendeu? Porque na cabeça dele o Barry ia ser salvo, aí o Monitor já falou que não ia ser mais, aí ele, tipo, já não confiou mais, entendeu? E outra coisa que não me desce também, porque o Monitor não pode ressuscitar as pessoas. Ele não ressuscitou o Lex Luthor lá? O que custava ressuscitar o Oliver? Hein, Monitor? O que custava ressuscitar o Oliver? Não vem falar que o Lex Luthor tava metade morto, não, porque ele tava gelado já tava com o olho branco quando o Monitor chegou lá. Então eu acredito que tenha tido um motivo a mais por esse sacrifício do Oliver e que ele ainda pode voltar. O Oliver da Terra 1, além do Oliver da Terra 16, que pode ser importante também. Mas agora vamos falar do Pária, do personagem do Tom Cavanagh. Ele chegou lá falando já que não era mais o Nash Wells e que era apenas um homem cumprindo sua penitência. E aí o Superman perguntou, mas que penitência seria essa, meu vosso, não sei o que, Pária? E o Pária falou, é que eu libertei o Anti-Monitor. E agora estou condenado a testemunhar todas as suas ações malévolas para o universo. Esse cara fala bonito, né, esse Monitor, esse Pária? Mas enfim, assim como nos quadrinhos, ele foi responsável pelo Anti-Monitor acordar e começar esse plano. Mas aí quando que aconteceu isso, cara? Será que o cara que estava manipulando ele lá na tumba era o Anti-Monitor? Porque a gente viu que ele foi manipulado de alguma forma, né? A gente vê... No vídeo que eu fiz aqui sobre o episódio de Ghost in Flash, eu trouxe esse questionamento também. De tipo, naquela hora que ele estava na tumba, ele estava lá apanhando. E aí veio uma onda e transformou aqueles demônios em pessoas normais. E ele achou que foi o Monitor que fez isso, que estava lá na tumba. Mas não foi o Monitor, foi o pessoal do Star Labs. Só que a voz que veio da tumba não contou isso pra ele. Fez ele achar que tinha sido aquilo lá mesmo. Ele convenceu ele a ter o conhecimento e tudo mais. Aí ele fez aqueles códigos lá, o negócio se abriu e ele entrou. Será que aquela voz que estava manipulando ele era a voz do Anti-Monitor? O Anti-Monitor estava preso lá? Ele acabou libertando o Anti-Monitor e aí se transformou no Pária, entendeu? Esse foi o grande erro dele. E aí logo que ele libertou o Anti-Monitor 2 minutos antes da crise, né, era 9h58, aí começou tudo de fato. Porque fazia sentido aquele lugar ser uma prisão, né? Já que estava todo cheio de Eternio, que era um dos elementos mais poderosos do multiverso e que era muito volátil também. Qualquer toquezinho traria uma explosão gigante. Então, caso o Monitor seja bom mesmo, que eu ainda desconfio dele, tá bom? Deixar bem claro aqui. Ele pode ter prendido o Anti-Monitor lá, e aí o Nash entendeu errado e acabou libertando, entendeu? Aqueles códigos ali que o Nash sabia eram os códigos para abrir e libertar o Anti-Monitor. E aí o Anti-Monitor começou a crise, por isso que é culpa dele. Ele tem que testemunhar as terras sendo destruídas igual nos quadrinhos. Será que é isso, cara? Que o Anti-Monitor tava preso lá? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Porque se não foi agora, em qual momento que o Nash teria libertado o Anti-Monitor? E pelo que eu entendi, até ele libertar, ele era o Nash ainda. Só que aí depois já não era mais. Ele virou Pária. Condenado, pagando sua penitência por ter libertado o Anti-Monitor e condenado a ver toda a destruição do Anti-Monitor. Então, pra resumir, é isso, cara. Foi um início bem fiel aos quadrinhos, adaptado de uma forma muito boa também, muito dinâmica, fácil de entender, sem enrolação. Cara, a Torre Quântica é igualzinha dos quadrinhos, o céu vermelho com os demônios das sombras também, muito parecido. A história de pegar os heróis e colocar pra proteger a torre também genial, mas ainda tem esses enigmas próprios do Arrowverse, entendeu? A morte do Oliver, que foi diferente do que o Monitor programou, mas que pode ter sido intencional e que muda o futuro também, por exemplo, já que a morte do Oliver não aconteceu igual eles esperavam, a morte do Flash também pode não acontecer, entendeu? E essa deve ter sido a intenção do Oliver. Mas vamos esperar pra ver aí. E é isso, cara. Comenta aqui embaixo o que você acha do episódio. Comenta suas teorias. Hoje à noite tem o episódio 2 e amanhã eu trago análise aqui pra vocês. Então, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.